Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, e provavelmente muitas outras vezes, falaremos sobre as consequências do autoritarismo idiota que visa objetivos pessoais. Falar sobre o que pode acontecer quando uma pessoa decide sozinho os destinos do clube. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, um simples torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, e este é um canal que fala das coisas que acontecem dentro da instituição hoje e provavelmente há quase 3 décadas. Acompanhe-nos, dê seu like, inscreva-se e faça seus comentários. Hoje vamos começar na década de 50 do século passado e terminar com a situação atual do Vasco, deixando claro que as opiniões aqui dadas são pessoais de uma pessoa que acompanha o Vasco desde o berço e não visam influenciar ninguém. Vamos lá! Quando eu comecei a acompanhar futebol na década de 1950, eu ainda era criança e as transmissões feitas pela televisão eram muito raras. Eram poucas câmeras que transmitiam jogos em preto e branco. Não existia TV colorida. As emissoras de rádio, essas sim, faziam as transmissões regularmente. Mas se a gente quisesse saber alguma coisa que tivesse acontecido no jogo, uma coisa excepcional, a gente precisava ler nos jornais do dia seguinte. Claro, existiam ainda algumas mesas redondas que passavam nas poucas emissoras de TV, mas era muito raro. Nada de TV por assinatura, evidente. Alguns narradores, como Valdir Amaral, Jorge Cury, Oduvaldo Cosi, Luiz Mendes, Orlando Batista do Alcei Bueno de Camargo, se destacavam nas emissoras de rádio. Alguns comentaristas, como João Saldanha, Benjamin Wright e o famoso ex-árbitro de futebol Mário Viana com 2 N's, eram os especialistas, os comentaristas, aquelas pessoas que destrinchavam o jogo para a gente que ficava ouvindo. Rádios como a Globo, a Tupi, a Tamoio, que antes de se dedicar exclusivamente à música, a Nacional, a Guanabara, que se transformou futuramente na Bandeirante, a Mauá, a Mairinque Veiga e a Continental, eram as emissoras de rádio responsáveis pelas transmissões do futebol. Quem não ia ao campo acreditava nas informações transmitidas pela Latinha, o nome que era do apelido que deram aos microfones de então. Mesmo quem comparecia ao estádio ou campo de futebol, porque na época nada nos falava em arena, né? Não se dispensava os famosos radinhos de pilha, uma novidade, uma febre na época. Não havia troca de informações e raramente tínhamos notícias do futebol jogado em outros estados. No Rio de Janeiro, os jornais e as emissoras de rádio se dedicavam às notícias dos clubes locais. Apenas pequenas notas se referiam ao que acontecia em outros estados, normalmente em São Paulo. Dos demais estados, pouca coisa se sabia. A mesma coisa acontecia de São Paulo em relação ao Rio e outros estados. Era a era do futebol local. Claro que não havia computador, nem internet. Muito menos ouvia-se falar em globalização ou redes sociais. Havia dificuldade em ter informações de times de fora. Na época, as máquinas mais modernas eram a máquina de escrever, utilizada por quase todos os jornalistas. Era a época em que
um trambolho caro chamado máquina de telex, que transmitia as notícias mais urgentes, mais imediatas, usando uma espécie de código Morse que desapareceu antes do fim do século XX. Para o público em geral, o telegrama era a forma mais rápida de se comunicar com alguém ou divulgar uma notícia urgente, normalmente cumprimentos ou pêsames. No Brasil, sempre no Brasil, as linhas telefônicas eram caríssimas e raras, e nem sempre o sistema completava as ligações. Num mundo em que nem todos tinham o privilégio de ouvir em primeira mão as últimas notícias, não era difícil entender a facilidade que existia para manipular a informação. E os jornalistas sabiam como tirar proveito disso, usando a informação privilegiada como forma de crescer na carreira. Divulgar um furo de reportagem, dando uma rasteira nos colegas de profissão, era um grande passo para a fama. Assim, entre outros artifícios, a relação promíscua entre atletas, cartolas, emissoras e jornalistas se regia por regras próprias, não necessariamente honestas. Foi nesse ambiente de muito romantismo e ficção que surgiram e desenvolveram as carreiras de muitos dos profissionais do jornalismo. Também neste ambiente proliferaram oportunistas e dirigentes mal intencionados. Aproveitavam-se das oportunidades que o esporte oferecia para levar vantagens pessoais. Assim como ocorre com todo marginal em qualquer ramo, o primeiro passo é sempre o mais difícil, e daí em diante a sensação de culpa vai desaparecendo, substituído pela cara de pau. A estrutura do futebol é muito semelhante à estrutura política. Alcançar a presidência de um clube de futebol fornece oportunidades únicas para o vaidoso, o ganancioso, o pretensioso e o mal intencionado. Um clube de projeção possui muitos e existe uma relação entre a quantidade de torcedores e quanto vale o clube para os aproveitadores. Alguém tem dúvida que o Vasco oferece mais oportunidades do que o Irmão Paulista, a Portuguesa de Esportes? Infelizmente para a gente simples torcedores, e também para os sócios do Vasco, o retorno do falecido ex-presidente se deu numa época e num século diferente da que lhe concedeu fama e protagonismo. E ele não se apercebeu disso. No tempo romântico do futebol, a fanfarronice e a ironia mal intencionada possuía espaço no imaginário dos torcedores e na imprensa. Com a evolução das comunicações, da informática e o surgimento das redes sociais, a bizarrice e as bravatas de uma era amadora soam como agressão à nossa inteligência. Até o mais fanático dos torcedores quer resultados em campo e seriedade administrativa. Mas nosso bravadeiro, ex-presidente, não se apercebeu disso. Falando o que queria, a hora em que queria, usando argumentos não convincentes e duvidosos, tentando provar o improvável, ofendendo opositores e os maiores ídolos do clube, demonstrando uma total falta de modéstia, o presidente se transformou em um personagem caricato que arrasta o clube para o fundo do poço da credibilidade. Não percebeu que fez muito mal ao Vasco. Como torcedor, não posso deixar de fazer comparação entre as administrações que passaram pelo Vasco. Não avalio por atos ou fatos, mas sim pelo conceito final ou pelo conjunto da obra. Neste ponto, Dinamite foi um péssimo administrador, mas foi um ótimo exemplo de amor ao clube, como atleta.
Eurico foi um péssimo administrador e nunca foi nada mais do que isso, além de nunca ter vestido a camisa, literalmente. Dinamite usou seu prestígio de atleta, mesmo que alguns considerem pouco, para conseguir alguns patrocínios e verbas para o clube. Eurico perdeu quase todos os patrocínios na sua gestão anterior e herdou alguns patrocínios da gestão do Roberto Dinamite, alguns dos quais ele tentou renovar com valores inferiores ao que o anterior opositor conseguia. Além de ter deixado o caixa vazio e uma herança de jabutis para a administração, Campelo, como contratos de TV, contratos de uniforme, vendas inexplicadas de atletas ao final da gestão, contrato de advocacia duvidoso, etc., Eurico está de goleada no quesito episódios insólitos e mal explicados. Vejo o Vasco hoje como uma pessoa mergulhada em uma imensa piscina de bolinhas de festa infantil, procurando milhares de coisas que não sabe o que são e nem sabe quando encontrará a última coisa escondida. Com muitas dívidas, sem previsão de quando esse sofrimento terminará e sem poder programar seu soerguimento, o Vasco navega numa tormenta sem fim. Do ponto de vista do mercado, o Vasco vive um passado glorioso e vislumbra um futuro incerto, graças a um ex-presidente irresponsável. Um exemplo de ação. No último dia 13 de agosto, o Conselho Deliberativo do Esporte do Recife suspendeu os 2 últimos presidentes do clube e pediu que o Ministério Público investigasse suas administrações. Nosso Conselho Deliberativo seria capaz disso?